polícia por conta dos abusos existentes e até não garantia de ampla defesa àquele que está sendo um suspeito investigado, porque acham que seria até um constrangimento ilegal. Então há esses questionamentos, mas por enquanto, na nossa sistemática, existe essa fase de investigação sem essas garantias do contraditório e da ampla defesa. Então a nossa prisão cautelar é essa prisão aí, ó, antes do trânsito em julgado. Então, se você for harmonizar com o princípio da presunção de inocência, seria o quê? Uma prisão antes da condenação definitiva seria uma afronta ao princípio constitucional do estado de inocência, a presunção de inocência. Ora, como é que alguém pode ser preso antes da condenação? Como é que fica o princípio da inocência? Não houve condenação definitiva e alguém é segregado. E aí, queridos, como eu disse, então, em algumas situações, e essas situações, o magistrado deva observar, no caso concreto, por exemplo, já se tem prova do crime. Então, temos o crime de homicídio. Qual seria a prova do homicídio? Seria o laudo de exame de corpo cadavérico. Então, você tem prova do homicídio. Você tem indício de autoria. E aquele contra quem pesam as suspeitas da prática do delito, ele está a ameaçar testemunhas, ameaçar delegados, promotores, dificultar a produção de provas, ou ele, caso seja condenado, ele pretende fugir, ou é um indivíduo dado contumaz na prática de infrações penais. Então, pessoal, ainda que o princípio basilar seja princípio do indúbio pro réu, nesse caso vai suplantar o princípio do indúbio pro societate. Ou seja, a sociedade está na iminência de sofrer agressões da ocorrência de novos delitos. Então, de forma cautelar, com o dever de cuidado para que o indivíduo ou não pratique outras infrações penais, ou não dificulte a instrução criminal, ou não frustre o cumprimento da pena, que seria o ápice do processo, cumprir pena. Então, segrega de forma provisória esse indivíduo. Então, provisoriamente, ele vai ficar segregado. Logicamente que no caso concreto, desaparecendo os motivos que ensejaram o cárcere provisório, o indivíduo vai recuperar a sua liberdade. Vejam bem, regra, liberdade total, liberdade absoluta. Surgiu um motivo, perda da liberdade com prisão cautelar. Desapareceram os motivos, ele readquire a liberdade, não a liberdade absoluta, porque ele já responde ao processo penal, mas uma liberdade provisória. Por que provisória? Porque ao final do processo, caso ele seja absolvido, readquire a sua liberdade plena. Caso seja condenado, perde a liberdade provisória e vai para o cumprimento da pena. Como medidas cautelares, prisões cautelares, temos apenas 3. A prisão em flagrante, objeto do nosso estudo hoje, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, pessoal, somente essas 3 prisões cautelares. A prisão preventiva, a prisão em flagrante foge à regra, porque é uma prisão que é efetivada sem que haja uma prévia autorização judicial. Primeiro se efetua a prisão, posteriormente, quando o juiz for comunicado, aí sim que o Poder
Judiciário vai verificar a legalidade da prisão, mantendo ou não. Por isso que alguns doutrinadores entendem que seria uma prisão não cautelar, que é cautelar